Gravando. Estamos hoje tendo a honra de receber na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, do canal José Neumann de Pinto do YouTube, o procurador-chefe da Procuradoria-Geral das Contas do Estado de São Paulo, doutor Tiago Pinheiro Lima. O doutor Tiago Pinheiro Lima é um dos autores daquele manifesto Carta às Brasileiras e aos Brasileiros. Eu tenho tido contato com ele desde então e agora que eu gostaria de fazer com ele um balanço da tentativa que nós temos feito, primeiro com a Carta, depois no primeiro turno da eleição, de salvar a democracia no Brasil. E aí, doutor Tiago, como é que é? Estamos conseguindo salvar a democracia ou não estamos, doutor Tiago? Olá, Zé Neumann de Pinto, todos aqueles que nos assistem aqui no seu canal tão prestigiado. Primeiro, agradecer, Neumann, o convite para participar dessa entrevista contigo. Você já sabe, já te falei isso pessoalmente, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, desde a época que eu acompanhava, quando criança, ali, o Direto ao Assunto, no SBT. Você sempre foi um jornalista que pautou de forma correta esse ramo tão importante que a sociedade precisa, que é ser bem informada. E você é alguém que é um expoente nesse ramo do jornalismo. Por isso eu fico muito feliz. De amigo. Palavra de amigo, né? De entrevistado. Mas é uma alegria participar contigo aqui, Neumann. Com relação à pergunta, creio que sim. A nova Carta aos Brasileiros e às Brasileiras foi um momento significativo da história brasileira recente, a partir do instante em que a sociedade acordou. Foi um movimento sem cores, sem vinculação partidária, em que a sociedade não organizada formalmente, através de partidos ou de instituições, se voluntariou e participou de um movimento cívico em defesa da democracia. Eu creio, Neumann, que a partir de 11 de agosto desse ano, com esse movimento que em 16 dias recolheu pela internet a assinatura de mais de 1 milhão de pessoas, demonstrou não só para o Brasil, mas para o mundo que a sociedade brasileira não aceitará retrocesso. Nós recebemos aqui, Neumann, 2 ou 3 semanas depois, um grupo de parlamentares da União Europeia, em que eles nos relatavam como essa carta e esse movimento teve uma grande repercussão na Europa. Então, o mundo passou a olhar com atenção o que está acontecendo aqui no Brasil, e isso fortaleceu um sentimento na nossa sociedade de defesa da democracia. Creio que esse foi o aspecto mais importante. Doutor Tiago, o senhor, como um dos autores da Carta aos Brasileiros, o senhor se inspirou na Carta aos Brasileiros do professor Goffredo da Silva Teles. O senhor acha essa inspiração mostra a importância histórica desse documento que foi liderado pelo professor Goffredo? Sem dúvida, Neumann. A ideia inicial, quando nós começamos a trabalhar a realização da carta e desse evento no dia 11 de agosto, o ponto de partida foi homenagear a Carta aos Brasileiros, que foi escrita pelo professor Goffredo da Silva Teles Júnior em 1977. Então, aquilo foi um momento, nós vivíamos um estado de exceção, estávamos passando por uma ditadura naquele instante, e o professor Goffredo foi muito corajoso ao redigir essa carta junto com algumas outras pessoas e fazer esse ato no dia 8 de agosto de 1977, no mesmo local, ali no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, naquele momento de privação das liberdades democráticas, o professor Goffredo escreveu essa carta à nação e fez a leitura. Foi um momento significativo. E tudo aquilo que o professor Goffredo estabeleceu naquela carta terminou sendo reconhecida na Constituição de 1988. Portanto, nós fizemos um vínculo, Neumann, do passado com o futuro, do passado com o presente, do que aconteceu em 77 para trazer até 2022. E a ideia foi essa, foi trazer a história, rememorar, agradecer e festejar o que o professor Goffredo fez em 1977 e reconhecer a importância do Pacto de 88, que ele tem sido vilipendiado a cada momento, a cada instante, a cada resultado eleitoral que desagrada um determinado grupo. E a ideia
a ideia básica da Carta, ela se fundou nessas duas premissas: homenagear a Carta do professor Goffredo da Silva Telles, de 1977, e homenagear e reforçar o sentimento social de defesa do Pacto da Constituição de 1988, tendo como premissa básica de tudo isso a defesa da democracia e das instituições. Não há democracia sem respeito à institucionalidade. Nós não precisamos, nós não devemos ter deferência a pessoas. A deferência e o respeito que nós, cidadãos e patriotas, devemos ter são as instituições, porque as pessoas passam e as instituições ficam. São essas instituições que devem observar o império da lei. Esse é o ponto essencial para que nós tenhamos uma civilização e não uma barbárie. Professor, procurador Tiago Pinheiro Lima, procurador-chefe da Procuradoria-Geral das Contas do Estado de São Paulo, o senhor acredita que esse documento, com a repercussão que o senhor já descreveu aqui, inclusive no exterior, teve participação ativa na transformação de uma eleição que ia ser entre a esquerda e a direita, que ia ser entre o PT e o Bolsonaro, terminou sendo uma eleição também pela preservação das conquistas da democracia, da Constituinte de 88, né? E isso se manifestou, por exemplo, eu aqui pus no ar entrevista de Miguel Reale Júnior, que foi o autor do impeachment da Dilma, de Paulo de Tarso Venceslau, que foi o primeiro militante petista a denunciar a corrupção do partido, anunciando seu voto em Lula, mas não em Lula, um voto contra a tentativa do adversário de Lula, o presidente da República, tentar um golpe que atinja a democracia. Quer dizer, o senhor sente a influência da Carta às brasileiras e aos brasileiros. Agora, por exemplo, nós temos um exemplo mais recente dos economistas do Plano Real e também os belíssimos discursos da candidata derrotada do MDB, Simone Tebet, que mostra claramente a influência do texto da Carta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, quer dizer, se o espírito da Carta transformou essa eleição realmente numa luta pela democracia, pela permanência das instituições democráticas anônimas. Neumann, é preciso pontuar o seguinte: a Carta, a nova Carta às brasileiras e aos brasileiros, ela foi assinada por quase todos os candidatos a presidente da República. Candidatos de direita, candidatos de esquerda, candidatos de centro. Veja, ela não tinha e nem tem uma feição político-eleitoral. A defesa dela primordial é da democracia. Não que a democracia seja o único problema, ou as ameaças, essa forte retórica agressiva contra a democracia que nós estamos identificando nos últimos anos no Brasil, não é o único dos nossos problemas. Nós temos outros problemas. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. É algo que o Estado brasileiro precisa enfrentar. Então, existem outros pontos que a sociedade também está atenta. Agora, a democracia é a premissa básica, é a premissa essencial para que nós possamos, como sociedade civilizada, resolver os outros problemas. A Carta, como eu disse, ela foi assinada por políticos de diversas linhas ideológicas. A nossa intenção era de que todos os candidatos a presidente pudessem apoiar a Carta, pudessem representar os valores que ali estavam descritos, e são os dois principais valores, a democracia e o respeito à institucionalidade. Não tenha dúvida, Neumann, eu não tenho dúvida de que a Carta do dia 11 de agosto, a leitura, aquele movimento, toda a repercussão nacional e internacional que ela teve, foi um antídoto importante, inclusive, para o 7 de setembro. Nós estávamos vivendo, basta comparar o 7 de setembro de 2022 com o 7 de setembro de 2021. Veja o que aconteceu em 2021 e compare com o que aconteceu em 2022. Então, a Carta serviu como um antídoto para colocar uma linha divisória, uma linha da qual não se pode ultrapassar. Eu creio que ela serviu muito para essa finalidade, conscientizar a sociedade brasileira de não aceitar qualquer tipo de avanço contra a democracia. Com relação ao ponto específico que você mencionou, de fato, esses movimentos recentes,
como do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um plano real. Agora, o próprio discurso da ex-candidata a presidente Simone Tebet foi baseada especificamente na carta. Se você faz uma comparação do que ela falou essa semana com o que está na carta, você vai perceber que há uma defesa intransigente dos valores que inspiraram a nova carta às brasileiras e aos brasileiros. Então, eu não tenho dúvida de afirmar de que a carta, de certo modo, terminou pautando esse tema no espectro político nacional e está agora no jogo eleitoral do primeiro e agora do segundo turno. Doutor Tiago Pinheiro Lima, me diga uma coisa. Eu percebo que aquele discurso das urnas falsificadas, das fraudes nas urnas, continua, digamos, não resistente, mas resiliente. Quer dizer, ele está se adaptando, mas continua. Mesmo diante de uma realidade de não ter havido nenhuma urna fraudada na eleição de 2 de outubro de 2022. O que é que o senhor tem a me dizer sobre, primeiro, a segurança de que realmente o resultado anunciado com muita rapidez, conforme se esperava pelos computadores, confirme o sistema de votação, né? E, em segundo lugar, se nós temos que continuar resistindo contra essa tentativa de caracterizar a contagem de votos como alguma fraude. Neumann, uma pesquisa divulgada no mês passado, no início de setembro, mostra, a pesquisa do Datafolha, mostra que 79% da população brasileira confia nas urnas eletrônicas. Nós temos, Neumann, esse sistema eleitoral de votação há 26 anos. E como você mencionou, não há um único caso de fraude nesse sistema eletrônico. E eu vou explicar em seguida por quê. Veja, o que eu vejo nesse movimento, Neumann, e aí é uma impressão minha, pessoal, é de que esses ataques eles visam desacreditar o nosso sistema eleitoral, em último caso, a própria democracia. Por quê? Se nós tivéssemos um processo eleitoral impresso, de voto impresso, de papel, esse sistema também estaria sendo atacado por essas pessoas. Porque, na verdade, o que se pretende é criar um sentimento social contra o nosso processo eleitoral de votação para uma eventual derrota ser justificada com base nisso. Veja, a eleição americana, o questionamento que foi feito na última eleição americana foi exatamente porque os votos eram impressos. A discussão era isso. Quer dizer, o questionamento era contra os votos impressos, estava a alegação de que havia fraude. Nós temos alguns estados americanos que adotam o sistema eletrônico de votação. As pessoas dizem, só o Brasil que adota esse sistema. Não é verdade. Nós temos estados americanos, o processo eleitoral nos Estados Unidos ele é descentralizado. Alguns estados adotam o sistema eletrônico, outros estados adotam o sistema impresso de votação. E o questionamento da última eleição nos Estados Unidos foi contra o voto impresso. Veja, na eleição de 2020, na eleição de 2000, aquela eleição famosa entre o Al Gore e o Bush, a discussão que aconteceu na Flórida foi exatamente contra o voto impresso. Eles encontraram urnas foram desviadas, encontraram uma urna lá em Palm Beach, por exemplo, que teve os votos todos anulados. Era um condado que eventualmente favorecia, pela distribuição das pessoas, favorecia o outro candidato. Então, a discussão do voto em papel, e a gente não precisa ir longe, né? Você lembra da eleição de 1982. Toda a discussão que aconteceu no Rio de Janeiro com a contratação daquela empresa da Proconsult, na discussão do resultado Brizola versus Moreira Franco. Quer dizer, quando você tem o voto impresso, a fragilidade do sistema é muito maior. Esse voto ele tem que transitar no dia da eleição, ele pode desaparecer. Na hora da contagem, imagina a contagem, aquelas mesas escrutinadoras que contavam. O voto em branco, um mesário pode assinalar um determinado candidato e fraudar aquele voto, ou um voto para um determinado candidato, ele pode riscar e dizer que aquele voto é nulo. Quer dizer, o voto impresso ele cria uma condição de fraude muito maior, como aconteceu concretamente no Brasil. Já o voto eletrônico, o nosso sistema eletrônico, é um motivo de orgulho para a população brasileira, porque nós não temos nenhum caso. E veja, é importante que os seus milhares de telespectadores saibam que nós temos, sim, um sistema de auditagem desse voto. Agora mesmo, no primeiro turno da eleição,
nós tivemos aqui em São Paulo, no Centro Cultural, um percentual das urnas, elas foram sorteadas para se fazer uma votação paralela, que é um sistema de auditagem, de integridade dessa urna e dos sistemas que estão nela. Então, eles forçam, você pega uma urna eletrônica, está pronta para ser usada no domingo, ela é sorteada, é levada para o Centro Cultural, e lá é forçada a votação, com filmagem, você tinha de 32 entidades da sociedade civil, o Ministério Público, a OAB, tinha 17 entidades internacionais acompanhando esse sistema de auditagem. E aí se faz o voto no papel, força o voto na urna eletrônica, para verificar se aquele voto que caiu na urna eletrônica é exatamente a vontade e o desejo do eleitor. Então, o nosso sistema é extremamente seguro, porque a urna não tem, Neumann, qualquer contato com o mundo exterior. Ela não tem acesso à internet. E mais, lhe digo outra coisa. A urna eletrônica, ela emite, ao final da votação, um boletim de urna. Se você pegar todos os boletins de urna e fizer a totalização, somar isso, vai dar o resultado da eleição. Portanto, nós temos um processo seguro, auditável e que a população brasileira deve se orgulhar. Doutor Tiago, o senhor se referiu a um famosíssimo episódio da Proconsulta. Eu trabalhava à época no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e fui ao Rio, fiz parte de uma equipe de subeditores, sob o comando de Paulo Henrique Amorim, que era editor-chefe do jornal, junto com Ricardo Noblar, Rogério Coelho Neto, e outros, Heraldo Dias e outros jornalistas importantes da redação do Jornal do Brasil. E aquele episódio foi muito bem citado, e que foi uma tentativa de fraude feita pelos militares no governo Figueiredo, em parceria com os bicheiros, Anísio Abrão Davi, principalmente, de Nilópolis, para derrotar Leonel Brizola, na primeira eleição que ele disputava e que ele ganhou, vindo do exílio. Então, é muito bem lembrado que um episódio de fraude foi um episódio que envolveu militares e bicheiros. E esse episódio só deu com os burros na água por uma atitude quase heróica da empresa proprietária da Rádio Jornal do Brasil, que contratou um matemático e apuradores de urna a urna. O senhor lembrou muito bem esse episódio. Eu me lembrei também de um outro episódio de fraude com voto impresso, que é famoso na história. Muita gente acredita que, na verdade, Nixon ganhou a eleição do Kennedy e que essa eleição foi adulterada pelo prefeito dele, de Chicago. Essa dúvida que há na eleição Gore versus Bush se deve também ao fato de que o governador da Flórida, onde apareceram as maiores dúvidas sobre a possibilidade de fraude, era irmão do presidente que foi reeleito. Então, é bom lembrar agora, e eu gostaria de saber a sua opinião técnica sobre isso, porque o senhor acompanha isso, que, além do mais, essa luta é uma luta em glória, porque não há mais como fazer nesse país, deste tamanho, uma eleição de papel, de voto no papel. Se nós tivéssemos feito essa eleição no papel, é muito provável que ainda tivesse sendo contado voto no Acre, ali, na Amazônia, sei lá onde, a essa altura do campeonato. Não pudesse ser realizado o segundo turno, porque não se sabia ainda quem eram os candidatos que iam para o segundo turno. Eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado dessa minha pergunta e me desse uma resposta técnica de um cara que entende do assunto. Alô? Oi, Neumann, caiu aí? Não. Parou quando tu falou. Aqui parou para mim quando tu falou a essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato, nós estaríamos discutindo ainda contagem de voto. Estaríamos ainda contando voto no Acre, no interior do Amazonas, etc. Quer dizer, não há mais como fazer votação de papel. E, além do mais, com a quebra do sigilo. Você tem que levar uma prova de que você votou alguém, é o chefe da milícia. Uma loucura. Olha, Neumann, você tocou em pontos muito importantes que eu acho que a gente precisa falar para a sociedade brasileira. Veja a dimensão da nossa eleição.
nós tínhamos 577 mil urnas eletrônicas, 2 milhões de mesários, distribuídos no país inteiro, um país continental como o nosso, e nós conseguimos saber o resultado da eleição 2, 3 horas depois que as urnas foram fechadas. Isso é magnífico, é motivo de orgulho para todos nós, e saber de modo seguro, com confiança, sem nenhum caso, não há um único caso de fraude registrada desde a implantação da urna eletrônica. E você falou dos militares, Neumann, eu acho que a sociedade está cobrando, inclusive, o relatório dos militares, que eles não têm a função constitucional de participar do processo eleitoral, não há nada na Constituição que estabeleça isso, mas eles, nesta eleição de 2022, de modo inédito, participaram do processo de acompanhar o processo de auditagem das urnas eletrônicas, e até o momento eles não apresentaram o relatório. Imagino que vão trazer, até por dever, porque é uma instituição da qual nós respeitamos, imagino que eles vão trazer o relatório. Inclusive, uma das medidas que eles pediram, Neumann, que foi essa auditoria paralela usando eleitores reais, ela aconteceu. Neumann. Aqui em São Paulo, por exemplo, uma determinada escola selecionou algumas urnas eletrônicas, foi forçada essa votação, esse sistema de auditagem que eu mencionei na resposta anterior, com eleitores reais, usando a biometria, tudo filmado, com voto impresso, e fazendo a auditagem, a conferência desses votos. E tudo saiu de modo perfeito. Neumann, nós temos do que se orgulhar com essa eleição num país como o nosso, e com um resultado tão rápido, tão confiável, é um motivo realmente de muita alegria para o povo brasileiro. Primeiro, foi uma eleição pacífica. Foi uma eleição muito longa, porque havia um dos problemas que tem que ser resolvido no calendário eleitoral brasileiro, você tem que votar em 5 candidatos numa data só, mas isso é outra discussão. Mas foi uma votação pacífica, não houve... o resultado foi muito próximo, não houve uma distância grande de voto entre um candidato e outro, e isso tudo nos leva a crer que estamos diante de um sistema que não é infenso a golpes, mas um sistema que não facilita o golpismo. O senhor acha que, já no primeiro turno, o senhor, como militante da Carta às Brasileiras, o senhor acha que o objetivo da Carta às Brasileiras já foi cumprido no primeiro turno, ou o senhor espera ainda uma definição do segundo turno para bater o martelo em relação a isso? Não vai ter golpe. Neumann, nem a definição do segundo turno ela concretiza tudo aquilo que foi estabelecido na Carta. A Carta é um sentimento. Nós precisamos defender a democracia de modo contínuo, assim como nas relações familiares. Você com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus irmãos, nós temos a cada dia que alimentar o amor, alimentar a fé, alimentar a esperança. E a democracia é a mesma coisa. Nós temos uma democracia que acabou de completar 34 anos essa semana, com o aniversário da Constituição de 1988. Nós somos ainda frágeis. Se nós trouxemos exemplos, Neumann, você citou o exemplo do Nixon, eu citei o exemplo lá da eleição de 2000, que você corretamente citou o irmão do Bush, o Ted Bush, que era o governador da Flórida da época. Eu citei a eleição agora, a última, de 2022, veja o que aconteceu no Capitólio. Quer dizer, se lá, que é uma democracia, que já tem mais de 200 anos, eles estão passando por discussões a respeito da fragilidade das instituições e do próprio sistema eleitoral, aqui, imagina aqui no Brasil, que nós temos 34 anos de existência dessa democracia, nós temos a Carta, ela continua permanente, Neumann, nós vamos continuar defendendo. Veja, nós não somos militantes, eu exerço uma função, cada um dos outros colegas também exercem funções, mas a Carta não nos pertence, a Carta pertence à sociedade brasileira, e ela está viva, reavivando esse sentimento de defesa da democracia. Então, ela foi importante para esse processo eleitoral, será importante no segundo turno, será importante para dizer que quem ganhar a eleição vai assumir em 1º de janeiro, independente do resultado. E é por isso que eu te disse, a Carta ela não tem coloração partidária, a Carta tem a defesa da democracia, das instituições e do resultado da eleição, qualquer que seja ele. Então, quem ganhar a eleição no segundo turno vai assumir. É esse o nosso compromisso. E a Carta vai continuar viva no sentimento e no coração das pessoas. O senhor é um profissional do direito. E, como bom profissional do direito, o senhor deve ter acompanhado um movimento que começa a nascer a partir do general Olímpio Mourão, que se elegeu senador pelo Distrito Federal,
aliás, Hamilton, o Olímpia do Canadá de 64, em que ele ressuscita uma velha tese que foi válida, inclusive, na ditadura, de aumentar para 16 o número de ministros, de 11 para 16 o número de ministros do Supremo, que é um dos pontos críticos do combate golpista do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que, para incrível descoberta minha, o Mourão, mesmo tendo sofrido os piores vexames do Bolsonaro, continua sendo. O senhor acha que essa discussão pode ganhar corpo e nós podemos voltar a ter um Túlio da ditadura, que é um Supremo de 16 membros, com o presidente atual nomeando mais 5 membros, ou o senhor acha que isso aí é só parola de palanque? O risco existe, nós estamos acompanhando isso com muita preocupação. Veja, mais uma vez eu volto à questão da institucionalidade e da civilidade. Nós precisamos respeitar as instituições e as suas decisões, qualquer que sejam elas. Eu tenho críticas com relação a algumas decisões do Supremo, mas isso não me dá o direito de querer alterar a instituição, de querer aumentar o número dos seus membros, porque nós já vimos isso acontecer em outros países, e esse é um caminho contra a institucionalidade e em favor da autocracia, e em favor de se venerar, de vangloriar uma determinada pessoa, ou o presidente, ou o chefe de poder de ocasião. Então, nós temos que combater esse tipo de medida porque ele vai contra a institucionalidade. Tem um ministro da Suprema Corte Americana, Neumann, que já morreu, o ministro Antonin Scalia, e ele falava que o juiz que está contente com todas as suas decisões, ele provavelmente é um mau juiz. Por que ele dizia isso? Porque nós, como operadores do direito, nós, como cidadãos, nós nem sempre estaremos felizes com todas as decisões que tomamos no exercício da função. Porque lá nós não estamos para fazer aquilo que nós desejamos. Nós estamos ali investidos de uma função pública para fazer o que a sociedade precisa, de acordo com o quê? Com o império da lei. Existe a lei que deve ser cumprida. E muitas vezes o resultado da lei não é o resultado desejado pela pessoa individualmente. Então a gente precisa criar essa noção de institucionalidade e entender que muitas vezes a decisão do Supremo ela vai contrariar os interesses do presidente de ocasião. E ele não pode reagir a isso simplesmente desfigurando o Supremo, ou fechando o Supremo, ou aumentando o número de ministros para que ele possa compor uma maioria e aquela instituição passe a fazer tudo o que ele deseja. Veja, esse é um caminho perigoso. É um caminho em que nós saímos de uma democracia para caminhar e trilhar para uma autocracia. É muito preocupante isso, e isso já aconteceu em outros países. Nós temos acompanhado e vamos, sim, se posicionar e defender contra esse tipo de medida, porque ela fragiliza mais ainda as instituições e a democracia brasileira. Doutor Tiago Pinheiro Lima, chefe da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado, muito obrigado por sua brilhante entrevista e parabéns pelos efeitos positivos para a democracia da iniciativa de vocês da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sempre a favor da história, desde os tempos de Álvares de Azevedo e Castro Alves. Muito obrigado. Neumann, eu é que agradeço o convite, eu reafirmo a minha admiração e o meu carinho e sentimento com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado. Um forte abraço. Abraço.